E se você conseguisse acalmar aquela ansiedade enorme que você sente antes de fazer algo importante? E se aquela insegurança que você tem em não ter certeza se aquela pessoa tão importante para você realmente te ama, se ela fosse um pouco menor? Se aquela raiva enorme em situações que te deixam indignada pudesse ser controlada? Nesse vídeo eu vou te mostrar como é possível controlar as nossas emoções de acordo com a psicologia, te mostrando conceitos que mudaram a minha forma de me sentir e que melhoraram muito a minha vida. Meu nome é Paulinha Diva e seja muito bem-vinda a mais um vídeo. O meu objetivo aqui no canal é trazer conceitos da psicologia para que você possa usá-los na prática todos os dias da sua vida. Hoje o tema do vídeo é uma revelação de algo que, na minha opinião, todo mundo deveria saber: o controle das emoções. Saber o conteúdo que eu vou te passar nesse vídeo mudou a minha forma de pensar e eu espero que mude a sua também. Afinal, quem não gostaria de ter mais controle sobre a sua emoção, não é mesmo? E para ir bem direto ao ponto, para controlar as suas emoções, você precisa entender o que chamamos na psicologia de modelo cognitivo. O modelo cognitivo é como interpretamos as coisas que acontecem com a gente durante a nossa vida. Você já reparou que uma mesma situação pode ser descrita de formas diferentes por duas pessoas que a vivenciaram? E isso não quer dizer que uma dessas pessoas necessariamente está mentindo. Isso acontece porque interpretamos o que acontece com a gente do nosso próprio jeito. Se você for a um show da sua banda preferida, por exemplo, talvez as músicas que vão ser tocadas vão te marcar muito. Já se outra pessoa que não gosta daquela banda e foi ali para acompanhar o namorado, talvez ela diga que o show foi quente e barulhento. Concorda comigo que elas estão falando do mesmo show e nenhuma delas está mentindo? É porque cada uma interpretou o show da sua própria maneira. E isso vale para qualquer situação na sua vida. É como se a gente vivesse o mundo através de uma lente, apenas nossa. E essa lente, geralmente, ela é moldada de acordo com a nossa vivência e de acordo com o ambiente em que estamos inseridos. A mesma vaca, que é sinônimo de churrasco para alguns, é sagrada para outros. São só lentes diferentes vendo a mesma situação. O negócio é que, algumas situações, as interpretamos de uma forma que não nos faz bem. O namorado não atender o celular pode ser sinal de que ele está traindo, ou o chefe que não elogia o seu trabalho pode ser, na sua cabeça, um indício de que ele pode te demitir. Concorda que essas são todas a sua interpretação e não necessariamente elas são fidedignas à realidade? Você, inclusive, já pode ter percebido que algumas vezes você tira algumas conclusões precipitadas, que de vez em quando você vê situações de uma forma, mas outra pessoa ao seu redor percebe ou até reage de uma forma totalmente diferente de você. Na psicologia, o autor Aaron Beck percebeu que enquanto ele analisava pessoas com depressão, a forma com que essas pessoas pensavam sobre determinada situação influenciava na emoção delas e, como consequência, no comportamento delas. E assim, surgiu o estudo na área de psicologia cognitiva, uma das abordagens que mais traz resultado na clínica hoje. A terapia cognitiva, que é a abordagem que eu atuo, propõe que pensamentos geram emoções que geram comportamento, nessa ordem. Esse é o chamado modelo cognitivo. Inclusive, eles se retroalimentam. Isso significa que eu tenho uma mesma situação vivida por duas pessoas diferentes. A forma com que a interpreta, ou seja, os pensamentos que surgem a partir dela, vão ditar como elas se sentem e como elas se comportam. E é por isso que pessoas lidam de forma diferente diante de um desafio, diante de uma briga ou sob pressão. Para exemplificar, eu vou te dar a mesma situação e a reação de três pessoas diferentes. Eu vou chamar aqui elas de Alice, Joana e Fernanda. Cada uma dessas mulheres teve uma história de vida diferente que mudou a lente com que elas veem o mundo. Então, imagina a seguinte situação. Elas mandam uma mensagem para o namorado e ele, mesmo estando online, não responde. A Alice percebe que seu namorado não a responde e logo ela já pensa: eu aposto que ele viu a mensagem e está me ignorando. Será que ele está com outra mulher? Quem que ele pensa que é? Não, agora eu vou tratar ele assim também.
Esses pensamentos de que ele a ignorava de propósito geram duas emoções, raiva e ciúmes. Com uma consequência, qual o comportamento dela frente a essa situação? Ela manda uma mensagem indignada e depois bloqueia ele no WhatsApp. Agora vamos para a nossa segunda personagem. Já a Joana percebe que seu namorado não responde. Então ela pensa, ele deve estar cansado de mim. Será que ele está pensando em terminar? Nossa, eu não quero passar por isso de novo. Esses pensamentos geram uma emoção, a tristeza. E a Joana começa a chorar e o seu comportamento é ficar deitada na cama, olhando o celular sem parar até ele responder. Agora a gente vai para a terceira, a Fernanda. Ao ver que o namorado não responde ela pensa, ele deve estar ocupado. Quando conseguir, ele me responde. Sua emoção é neutra, ela não sente nada forte ou nada diferente, e com isso seu comportamento é continuar seus afazeres do dia e pedir inclusive para ele ligar quando ele puder. Você percebe aqui que a gente está falando da mesma situação. O namorado não responder a mensagem imediatamente. Mas a gente tem 3 formas de interpretar, de sentir e de reagir que são totalmente diferentes de acordo com esses meninos. Ok, Paulinho. Então eu já entendi os 2 primeiros tópicos. O primeiro é que o que faz diferença não é a situação em si, mas sim como eu interpreto essa situação. E o segundo é um pensamento gera uma emoção e que gera um comportamento. Mas como que eu faço para controlar a minha emoção? Aquele sentimento insuportável que surge e parece que não vai ter fim. Como eu expliquei, essa emoção ela vem de um pensamento que você teve. Então, a primeira coisa que você deve fazer é, sempre que você sentir uma emoção forte e desconfortável, para tudo e se pergunte, o que eu estou pensando? O que passou pela minha cabeça para eu estar me sentindo assim? O que eu estou com medo de acontecer? Apenas com isso, você já vai entender melhor de onde vem essa emoção. Isso é muito importante, você entender a origem dela. Em seguida, eu preciso que você nomeie a emoção. As emoções desagradáveis mais comuns que a gente tem são raiva, ciúmes, tristeza, ansiedade, frustração, decepção, medo, vergonha, inveja, solidão e culpa. São vários, né? E por que é importante reconhecer os pensamentos e dar nome aos sentimentos? Porque essa emoção que você sente surge para te proteger. Eu preciso que você saiba isso. Quando o que temos de necessidade não se cumpre, a emoção ela surge como uma forma de assustar e motivar a gente a fazer alguma coisa. Seja fugir, seja evitar, seja atacar. É a forma do cérebro te fazer prestar atenção na situação e dar um jeito de buscar aquela necessidade que você precisa que seja atendida. Se você está na selva e avista uma onça, o seu cérebro te faz sentir medo para que você fuja ou se esconda, ao invés de, sei lá, assoviar, jogar uma pedrinha na onça aleatória, que não vai te ajudar em nada. A questão é que esses genes, essa forma de você reagir, vem de um contexto em que estávamos em um ambiente hostil na savana, com vários perigos. Só que hoje, a maior parte dos nossos problemas envolve um mal entendido com o namorado ou uma apresentação importante de trabalho. Só que o seu cérebro não sabe disso. Então, o medo que você pode sentir em falar em público, por exemplo, ele se equivale ao medo de avistar, por exemplo, uma onça perigosa, que a gente acabou de falar, sem nem dar tempo de você se questionar se realmente faz sentido aquela forma de reagir. Por isso, ao sentir uma emoção desagradável, você deve entender qual foi o pensamento que você teve para trazer à tona essa emoção. Ao fazer isso, eu quero que você responda as seguintes perguntas. Em uma escala de 0 a 10, o quanto eu estou confiante de que o meu pensamento vai acontecer? 2. Qual a evidência que eu tenho de que esse pensamento é verdade e vai acontecer? 3. E o mais importante, quais evidências eu tenho de que isso não vai acontecer? Aqui você precisa achar argumentos contra esse seu pensamento. Depois de você colocar na balança todas as evidências, como se fosse um advogado mesmo, tanto de defesa quanto de acusação para aquele seu pensamento, eu quero que você responda. Eu já fiz alguma previsão negativa no passado e que depois eu vi que eu estava errada? Qual o conselho que você daria para sua amiga que estivesse passando por essa mesma situação? Tendo em mente que essa emoção não vai durar para sempre, como eu falei, qual a melhor forma de eu me comportar? Como eu serei mais assertiva nessa situação?
Observe que aqui eu não estou falando sobre controlar seus pensamentos e suas emoções, mas sim questioná-los, colocar essa interpretação à prova. Só em fazer isso, você já consegue diminuir a intensidade da sua emoção e, consequentemente, se comportar de uma forma mais inteligente naquela situação. É como se fosse uma forma de você entender que nem tudo é exatamente o que você está pensando, que aquela situação não é uma onça, não é algo tão grande assim, que pode ser apenas uma interpretação sua, já que você tem toda essa bagagem, história de vida que te condicionam a ver dessa forma. E caso você esteja se perguntando por que vira e mexe você tem sempre emoções muito intensas e pensamentos até que são um pouco exagerados ou que te fazem mal, assista ao vídeo sobre por que seus pensamentos mentem para você. E um lembrete final: para controlar as suas emoções, você precisa controlar os seus pensamentos, ou melhor, a sua interpretação sobre a situação que está sendo vivida. Faça isso e me conte no vídeo se te ajudou. Muito obrigada!